Hoje, no vídeo que eu estou postando, vou falar sobre ferramentas de corte, a parte de folgas de corte entre punção e matriz, com alguns detalhes construtivos que eu utilizo no dia a dia de projetos e na fabricação. E espero que vocês gostem. Dúvidas, podem postar aí que na sequência eu vou lendo e vou respondendo. Hoje o assunto que vai ser abordado vai ser folga de corte entre punção e matrizes. Então vou seguir o seguinte roteiro. Primeiro eu vou trabalhar com a definição, depois como fazer o dimensionamento da folga de corte, na sequência qual é o lado que será aplicada a folga de corte, e no final alguns exemplos. Então, vamos lá. Então, por definição, a folga de corte é a dimensão que existe controlada entre uma punção e uma matriz, que permite realizar o corte por cisalhamento, que é o tipo de corte que a gente busca em ferramentas convencionais de corte. Então, aqui temos uma punção, aqui tem a matriz, e aqui a folga de corte. Essa dimensão aqui entre um e outro. A importância da folga de corte, então, ela vai otimizar a vida útil da ferramenta, ela vai ter uma durabilidade dentro do que a gente imagina que é o ideal para uma ferramenta de corte, que sempre vai haver algum tipo de desgaste, algum tipo de manutenção, mas uma folga bem definida vai fazer com que a gente utilize o máximo possível essa ferramenta. Outra importância é o acabamento do corte. Um corte por cisalhamento vai ter essa definição aqui no produto. Aqui é a peça onde foi feito o corte e aqui é o que a gente chama de retalho, que é a peça que saiu na operação. Então, a gente vai ter uma região de deformação plástica, depois a gente vai ter uma parte de cisalhamento puro, que é essa parte reta aqui, que fica com um acabamento brilhante, semelhante a essa imagem aqui. Depois a gente tem o arrancamento do material, ou estouro, que é uma região que fica com uma rugosidade maior. Aqui a gente tem uma imagem de uma peça com um corte por cisalhamento que pode se considerar uma peça ideal. A gente busca esse tipo de acabamento quando a gente faz um corte por cisalhamento convencional. Existem outras situações que pode ser trabalhado, aumentado ou reduzido a folga de corte, que vai gerar uma situação semelhante ao que a gente tem nessa outra imagem aqui. Então aqui a gente tem algumas variações da folga de corte em função da espessura do material. Então, pode-se perceber que com 6,5% de folga, a gente tem uma região muito maior de cisalhamento. Então, nessa peça aqui, por exemplo, essa região lisa viria até mais embaixo aqui. Mas essa situação reduz a vida útil da ferramenta. Dependendo da situação, pode ser que ela cause mais manutenção do que o normal. Então, quando a gente reduz a espessura, a folga de corte para baixo do que a tabela ou a literatura usualmente indicam. Se a gente começa a aumentar, extrapolar a folga de corte, a gente começa a seguir nessa situação aqui. A gente tem muito mais deformação. A peça chega quase a dobrar antes de fazer um corte. Então, não sei se alguém usa esse tipo de situação aqui, eu nunca usei. Eu sempre busco uma situação parecida com essa daqui. Aqui aparece com 12%, mas pode não ser 12% em determinadas ocasiões, ou do material, ou da espessura. Mas enfim, esse aspecto que é um aspecto interessante, que tem uma deformação plástica, um corte por cisalhamento puro e depois o estouro, onde arranca o material. É parecido com o que tem aqui e parecido com o que tem aqui, nessa outra imagem. Então, dando sequência, vamos falar sobre como dimensionar a folga de corte. Se você procurar em vários autores, diversos autores vão ter métodos diferentes. Então, vai ser levado em conta material, espessura, dureza e outras variáveis. Eu uso em 90% das aplicações uma tabela que eu mesmo fiz com o tempo que eu fui trabalhando com projeto, com execução de ferramentas e acabei chegando nessa situação aqui que é o que eu uso geralmente.
Para sair dessa situação aqui, só em alguma situação onde tem alguma exigência do produto ou do processo que faça com que precise ser revisto isso. Já trabalhei em alumínio cortando com folga de corte de 2 centésimos por lado, um alumínio de 1 milímetro de espessura, porque não podia ter rebarba no produto. Mas pode imaginar que vivia dando manutenção. Deve dar manutenção até hoje a ferramenta. Mas isso é calculado por custo e se o custo da manutenção for interessante, dá para seguir. Então, mas isso é uma situação fora do padrão. Normalmente eu uso essa tabela. Então a gente sempre vai trabalhar com a folga de corte total, em função da espessura. Vai ser sempre uma porcentagem, que você vai ver aqui, 6%, 8%, 10% do quê? Da espessura do material. E a folga é total, de um lado e de outro, somado os dois. Então, se você precisa saber a folga de corte de um lado só, você vai ter que dividir o resultado por 2. Então, um alumínio aqui está como padrão 6% da espessura folga de corte total, por exemplo. Mas seguindo um exemplo mais prático, se eu pegar um produto que ele vai ser fabricado em aço carbono 1010, que é um aço carbono comum, uma espessura de 1,5 mm, eu vou vir aqui na tabela, aço carbono comum, 10% da espessura. Então a minha folga vai ser 10% da espessura, 0,15 mm no total. Então, por exemplo, se eu vou fazer um furo com diâmetro de 20 e a folga vai ser na matriz, a minha dimensão nominal vai ser a medida que eu quero no furo, que vai ser 20 mm. Então, a punção vai ter 20 mm e a matriz vai ter 20,15. Então, se tu imaginar um diâmetro, vai ser de um lado e de outro a folga total. Então, a matriz vai ter a dimensão nominal mais a folga de corte, que vai ser 0,15 mm. Entendido? Sequência, então. Qual é o lado que vai ser aplicado a folga de corte? Então, eu sempre faço uma análise sobre qual é o lado que vai ter a medida nominal que eu busco, se vai ser a matriz ou vai ser o punção, e aplico a folga no outro lado. Então, se eu vou avaliar que a medida nominal tem que ficar na matriz, a folga vai ir para a punção. Se eu imaginar que a punção tem que ter a medida nominal, a folga vai para a matriz. Então, eu gosto sempre de fazer uma análise porque senão a pessoa fica com aquela fórmula padrão, a folga é na matriz, a folga é no punção. E essas fórmulas automáticas, assim, às vezes induzem a alguns erros que a gente pode ver na sequência que eu vou dar um exemplo. Mas enfim, como que eu faço a análise? O retalho, que é essa parte que está sendo cortada, sempre vai ficar com a medida da matriz, porque ele adere à parede da matriz. E a peça que vai ser cortada vai sempre encostar no punção, porque também o punção, o blank que é cortado, ele adere ao punção. Então, por padrão, um retalho fica com a medida da matriz e o blank, que é a peça que foi cortada, fica com a medida do punção. Por isso, da análise. Se o meu objetivo é que o retalho fique com o valor nominal, a matriz vai ter a folga nominal. A matriz vai ter a dimensão nominal, desculpa. E o punção vai ter a folga. Se o objetivo é que essa peça que foi cortada aqui fique com a medida nominal, o punção vai ter a medida nominal e a folga vai para a matriz. Porque o material sempre vai aderir ao punção e a matriz. Então ele vai ficar com a medida ou da matriz ou do punção. Portanto, a análise que eu faço é da medida nominal. Vou mostrar um exemplo. O exemplo 1 vai ser um furo em um produto. A gente tem um material inox 441, espessura de 2 mm, um furo com diâmetro de 10 mm,
Então, primeira coisa, dimensionamento da folga. Primeira coisa que a gente vai fazer é dimensionar a folga. A espessura é 2 mm, o material é inox 441, portanto, inox, folga de corte total 10%. Então, a minha folga total é 0,2 mm. Segunda etapa, qual é o lado que vai ser aplicado a folga? Então, meu objetivo aqui é fazer um furo em um produto. Portanto, o produto vai estar lá em cima, eu vou estar fazendo um furo com o punção. Então, se eu quero que o furo fique com a medida nominal, o punção vai ter a medida nominal. E a folga vai para a matriz. Então, a medida controlada é o punção, vai ficar com um diâmetro de 10 mm, que é a medida nominal. E a matriz vai ter o diâmetro de 10, que é a medida nominal, mais a folga, diâmetro de 10,2 mm. Entendido? Como resultado, então, a gente vai ter isso aqui. Eu sempre faço esse desenho aqui, deixando um ângulo e uma parte reta, que é para o pessoal entender onde que foi feito o cisalhamento, a deformação plástica e o estouro. Então, tanto no retalho quanto na peça que foi cortada. Então, no nosso caso aqui, o punção fez o corte no blank, o blank aderiu ao punção e o retalho aderiu à matriz. Por isso, o resultado que a gente vai ter é o seguinte, esse que tem aqui do lado. A peça cortada vai ficar com diâmetro de 10, que é a medida do punção, e o retalho vai ficar com diâmetro de 10,2, que é a medida da matriz. Isso é bem interessante de observar na prática, porque se você for numa estamparia e pegar um retalho de uma peça cortada, você vai perceber exatamente isso, que o retalho ficou com a medida da matriz e a peça ficou com a medida do punção. É muito claro que o punção, o blank adere ao punção, é por isso que a gente tem extrator na ferramenta, porque senão, quando o punção levantasse, levaria o blank junto. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo é um exemplo interessante porque a gente vai querer tirar um disco externo de um blank quadrado. O material deixei o mesmo, o inox, e a espessura de 2 mm para a gente ter a mesma folga de corte e avaliar o efeito. Então, uma coisa interessante aqui é que o pessoal costuma ter por padrão chamar de punção e matriz um lado ou o outro, e isso depende do lugar onde a pessoa trabalha, depende da região, então depende da escola que a pessoa teve. Mas algumas pessoas têm, por exemplo, como padrão, a punção é a peça que entra dentro da matriz. Então aqui nesse nosso caso, a configuração de ferramenta que eu fiz, a gente tem um cortador inferior e um cortador superior. Eu não chamo de punção ou de matriz. Por quê? Para não induzir algum erro de aprendizado automático, do tipo que eu estava falando antes. Não vai ter aquele padrão, a folga é na punção, a folga é na matriz. Não, a gente vai analisar a situação para definir onde que vai ser aplicada a folga. Então, nesse nosso caso aqui, a gente vai fazer primeiro o dimensionamento da folga. Inox 441, espessura de 2 mm, a folga de 10%. Então, a folga é 0,2 mm no total. Então, vamos ver em que lado nós vamos aplicar essa folga de 0,2 mm. O nosso objetivo aqui é que esse disco que vai ficar em cima da ferramenta fique com a medida nominal. Porque o nosso objetivo é o corte do disco externo. Então, se essa peça tem que ficar com a medida nominal e ela vai aderir ao cortador superior, esse cortador superior aqui vai ter que estar com a medida nominal e a folga vai ter que ser aplicada nesse cortador inferior, para dentro. Senão não entraria o cortador inferior dentro do cortador superior. Enfim. A gente vai controlar então a medida do disco. Portanto, o cortador superior, esse aqui vai ter a medida de 30 mm aqui, e o cortador inferior vai ter a medida de 30 mm menos a folga.
O nosso resultado, então, vai estar aqui. O blank, a peça que foi tirada do blank, vai estar aderindo ao cortador superior e o retalho aderindo ao cortador inferior. O nosso resultado vai ser, então, a peça interna com 30 mm, que é a medida que a gente tinha como objetivo, e a peça de baixo com diâmetro de 29,8. Então, aqui a gente percebeu que o lado para ser aplicada a folga é a parte de baixo, para a gente chegar nesse resultado aqui. Esse também é um resultado que pode ser observado na prática com muita tranquilidade. No último caso, eu criei um exemplo onde é realizado um corte interno e um corte externo na mesma operação. Então a ideia aqui é a gente definir a folga de corte e as dimensões dos cortadores para realizar o corte externo e o corte interno em uma batida só. Eu não fiz a resolução desse exemplo nesse vídeo, vou deixar para o próximo vídeo. Eu começo já mostrando a resolução desse exemplo. E fica de atividade para, se quiser fazer e dar uma avaliada e depois conferir com o resultado que eu vou colocar. É interessante para ter uma ideia de onde é aplicada uma folga de corte e como é aplicada a folga de corte. Beleza? Qualquer dúvida pode colocar sobre o vídeo, ali no chat, que eu vou respondendo. E também tem o meu e-mail lá no começo do vídeo, aqui em cima, e-mail e telefone para contato. Qualquer situação que surgir necessidade, por favor, entre em contato. Muito obrigado e até a próxima.